Paz do Senhor, queridos, sejam muito bem-vindos à Masterclass Os Códigos da Bíblia. Eu estou muito feliz e com grandes expectativas para essa Masterclass, porque ela é exclusiva e esperada por milhares de pessoas. Estamos fazendo algo inédito hoje. Eu sonhei com tudo isso e estou muito feliz em realizar esse sonho. Eu não sei você, mas eu sou um apaixonado pela Palavra de Deus. E eu espero que até o final desse conteúdo eu consiga passar um pouco da minha paixão para todos vocês. Eu preparei esta Masterclass com o objetivo de suprir uma necessidade que eu percebo ao longo dos meus 40 anos de ministério. Participe comigo até o final da aula e descubra os segredos bíblicos ignorados por grande parte dos cristãos na hora de ler e de estudar a Bíblia. E retire dela verdadeira sabedoria para a sua vida. Você entenderá que os códigos bíblicos não estão liberados apenas aos pastores ou teólogos. Os códigos bíblicos estão disponíveis para todos aqueles que amam a palavra e se dedicam a ela. Bom, uma pergunta que eu recebi com bastante frequência nos últimos dias foi: Pastor Lamartine, quem deve participar da sua Masterclass? Será que apenas líderes, estudantes de teologia? Será que são pessoas novas na fé, que nunca leram a Bíblia? Ou será que apenas aqueles que leem a palavra constantemente? Na verdade, minha gente, a palavra é viva e é por isso que todo cristão deveria fazer parte desta Masterclass. Não existe linha de chegada no estudo da palavra. Ler a Bíblia faz parte do estilo de vida do cristão. Se você ama a Jesus e quer aumentar o seu entendimento e a sua paixão pelas Escrituras, então esta Masterclass é feita exatamente para você. Queridos, o que eu quero apresentar para vocês é fruto de uma jornada de 40 anos de dedicação do ministério e estudo aprofundado da palavra. São anos de devoção e de paixão pela Bíblia. Não foi fácil passar por essa trajetória. Ao longo dos anos, me tornei um estudioso das línguas originais da palavra, a saber, grego e hebraico, de maneira que eu pudesse desenvolver um ensino sólido, assertivo e embasado no que a palavra realmente tem a nos dizer. Hoje eu estou aqui para apresentar o maior trabalho digital que eu já fiz na minha vida. São dezenas de pessoas envolvidas nos bastidores, dias e noites estudando, investimento financeiro e muito empenho. Tudo isso porque sabemos que um evento deste tamanho mexe com o mundo espiritual. E o diabo, ele não quer que você participe por nada dessa Masterclass. Por isso, valorize esse momento, cada minuto desse conteúdo. Cada minuto é precioso e não pode nem deve ser desperdiçado. O porquê do evento? Irmãos, eu sei que nas igrejas muito é falado sobre a rotina da leitura da Bíblia e provavelmente você seja uma pessoa que já tem esse hábito enraizado em sua rotina. Chegando até a pensar, pastor, eu já sou convertido há um bom tempo, já entendo a necessidade da leitura da Bíblia. E isso é ótimo, meu irmão, isso é ótimo, minha irmã. Mas o problema que tanto me motivou a promover esse evento é algo um pouco mais profundo, que na verdade poucos cristãos acabam percebendo. Existe um abismo enorme entre ler um texto e realmente interpretá-lo e entendê-lo. Imagine só uma pessoa que possui um problema de visão como a miopia. Um fato é que esta pessoa não é cega, ela consegue enxergar. Ela vê as formas, sabe a cor e a diferença entre alguns objetos. Consegue a olho nu realizar grande parte das atividades da vida cotidiana, muitas vezes até realizando algumas leituras. Mas no momento em que esta pessoa utiliza óculos com lentes corretas, ela tem uma compreensão muito mais assertiva do que está à sua frente. Aquilo que antes trazia dúvida ou estava um pouco embaçado, agora fica claro, abrindo um novo universo de perspectiva para ela. Bom, assim também a leitura da Bíblia, quando a fazemos através de lentes corretas de um panorama bíblico. Eu costumo dizer que toda leitura da Bíblia é válida, mas assim como uma pessoa míope, dirigindo sem o uso de óculos, pode ter consequências graves, a leitura da Bíblia sem a ótica correta também pode ser muito perigoso. Imagine se dedicar tanto tempo a algo que você entregou à sua vida e descobrir apenas no final que havia uma maneira muito mais fácil,
muito mais assertiva e correta de fazer isso. É perceptível que a igreja brasileira carece estabelecer seus princípios familiares, de relacionamento, financeiros, de maneira correta através da Bíblia. Então quero te propor um exercício. Eu gostaria que você imaginasse a Bíblia como uma carta de um pai amoroso. Ele escreveu essa carta conhecendo os problemas que sofremos e deixou todas as respostas. A única coisa que precisamos fazer é ler essa carta e extrair os códigos que foram deixados para vivermos uma vida exitosa. Mas como já disse anteriormente, essa leitura precisa ser feita através das lentes corretas. Caso contrário, pode ser perigosa. A quantidade de ataques que sofremos em nossa vida, na nossa família, trabalho, devido à cultura que nos tem sido empurrado goela abaixo, está amplamente ligada à nossa miopia espiritual. Miopia que nos impede de ver e enxergar os códigos bíblicos que nos blindaram disso tudo. Alguém disse: não diga que Deus não está falando se sua Bíblia está fechada. Eu vou além. Eu digo, além da Bíblia estar aberta, nós precisamos estar preparados para ouvir o que ela tem a nos dizer. Por vezes, meus queridos, imaginamos que Deus não está falando. Mas a verdade é que talvez nós não estejamos posicionados da melhor maneira para estar ouvindo. Leia sua Bíblia com a ótica correta e permita-se receber grandes códigos de sabedoria. A saída para mudarmos a nossa mentalidade sobre a Bíblia é: temos um panorama bíblico contextualizado com orientações claras sobre os livros bíblicos que estamos lendo. Somente assim iremos conseguir avaliar e extrair os códigos que a Bíblia tem para a nossa vida. Sabe, gente, a verdade é que a minha paixão pela palavra me levou a me dedicar muito. Então, imagina uma coisa. Eu conheço muita gente que diz que é apaixonada por Deus. Mas vamos combinar. É possível que uma pessoa seja de fato apaixonada por Deus, mas que não tenha amor pela sua palavra? Gente que não estuda a Bíblia, que não a lê, ou quando lê, a lê como se fosse um livro qualquer, onde você pode tirar uma página e falar: essa eu concordo, essa eu não concordo. Quem ama Deus ama a sua palavra. Então eu também quero fazer uma crítica aqui a muitos que leem a Bíblia de uma maneira ritualística, né? Lê, tem aquele tempo de leitura bíblica, mas não medita, não procura conhecer o que está por detrás daquilo. Não é que não seja válido, é muito bom você ter um hábito de leitura da Bíblia. Mas se você quer desfrutar muito mais do que a Bíblia tem e não viver somente com uma fração do potencial da Bíblia, você precisa estudar a Bíblia de uma maneira muito mais séria. Na minha vida, eu, quando descobri que a palavra de Deus é a verdade, é a herança que Deus tem para mim, que lá está contido todo o conhecimento, todas as respostas, todas as direções e todos os caminhos que Deus tem para a minha vida, gente, eu me apaixonei pela Bíblia. E eu passei a buscá-la com uma fome, com uma sede que nunca mais acabou. Ainda hoje eu leio a Bíblia, seja no meu momento devocional, seja quando eu estou preparando um texto, eu choro diante das verdades, eu dou glória a Deus, às vezes eu falo em língua estranha. O pessoal que está me vendo ali preparar as mensagens fica impactado, porque Deus está falando comigo. Então, queridos, eu quero te dizer, eu sou um apaixonado pela Bíblia. Bom, pessoal, agora vai começar efetivamente a nossa Masterclass. Qual é o meu objetivo aqui com esta Masterclass? Eu vou fazer algumas perguntas propositais. Por quê? Porque eu tenho certeza que a maioria das pessoas que ouvirem a pergunta vão ter uma resposta diferente daquela que é a verdade. Em seguida, eu vou, de maneira prática, ler um texto e ajudá-los a interpretar usando alguns códigos da Bíblia que ao longo do curso eu vou apresentar a todos vocês. Então, fique até o fim porque você vai ficar pasmo como a Bíblia vai ser descortinada diante dos seus olhos quando você recebe novas lentes para enxergá-la. Então vamos lá, eu vou usar alguns textos aqui e primeiro eu vou fazer uma pergunta aqui esperando que você responda com toda a sua sinceridade. Você já ouviu falar que Jesus ensinava por parábolas? Obviamente, todo mundo que conhece
um pouco da Bíblia sabe disso. Por quê? Por que Jesus ensinou por parábolas? Muito provavelmente você deve estar dizendo, para facilitar o entendimento, não é? Ele ensinava por parábolas porque ele usava de situações corriqueiras para que as pessoas pudessem entender. É isso que você pensa? É errado. Eu vou ler para vocês um texto de Mateus, capítulo 13, versos 10 a 15, que vai ficar evidente para vocês aqui que, na verdade, Jesus ensinou por parábolas com o objetivo contrário. Olha o que ele diz. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram, por que lhes falas por parábolas? Eles perceberam, até o capítulo 12 de Mateus, Jesus falava diretamente com eles. Mas de repente ele começou a contar parábolas e nem eles estavam preparados para aquilo. Então eles perguntaram, por que o senhor está falando por parábolas? Ao que respondeu, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é concedido. Espera lá, Jesus está dizendo que os discípulos iam conhecer os mistérios, mas um outro grupo não era dado conhecer o reino dos céus. Uau, que grupo é esse? Será que a gente dá para saber que grupo é esse? Aí Jesus continua dizendo, pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas. Porque vendo, não veem, está falando deles, né? E ouvindo, não ouvem, nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração desse povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Uau! Gente, esse texto é muito duro. Jesus está dizendo, olha, eu comecei a ensinar por parábolas para que eles não entendam mais. Eles vão ouvir, mas não vão entender. Eles não vão compreender os mistérios do reino de Deus. Por quê? Porque eles são duros de coração. Agora, de que pessoal que Jesus está falando? Porque nós sempre soubemos que Jesus veio para salvar o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E agora ele está dizendo que ele começou a complicar, que ele vai ensinar em parábolas para que eles não entendam. Isso é tão verdade, gente, que mais para frente ele vai explicar para os discípulos o que a parábola quer significar. Nem os discípulos estavam entendendo. Se Jesus não explicasse, eles não entenderiam. Então, o que é que aconteceu, gente, para Jesus mudar de ideia? Até o capítulo 12 de Mateus ele vinha ensinando abertamente. Algo aconteceu no capítulo 12 que fez Jesus mudar de ideia e de estratégia. Então vamos abrir lá Mateus capítulo 12. Eu vou ler um texto que muita gente aqui me pergunta o que significa, né? Que é o texto da blasfêmia contra o Espírito Santo. No capítulo 13, Jesus começa uma nova estratégia. Ele começa a explicar por parábolas. Os discípulos percebem que ele mudou o estilo dele e falam, pai, por que agora vai começar a falar por parábolas que a gente não entende? Aí Jesus diz que as pessoas ouçam e não entendam, para que elas não se convertam, porque elas foram duras. Então, para você entender a mudança de estratégia, você tem que voltar para o contexto anterior. E no capítulo 12, no versículo 22 em diante, que eu vou ler com vocês, acontece algo muito grave, que é a razão por que Jesus mudou a estratégia. Então lhes trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mundo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia, é este porventura o filho de Davi? Gente, o filho de Davi é uma linguagem que para o povo judeu significa Messias. Porque lembra quando o pessoal falava, Hosana, bendito que vem, o filho de Davi? Está falando Messias. Então o povo começou, depois de ver o sinal de Jesus, dizendo, meu Deus, será que ele é o Messias, é o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, murmuravam. Este não espere demônios, senão pelo poder de Belzebu, maioral dos demônios. Eles estavam dizendo nada. O poder dele não é de Deus, não. É Satanás mesmo, é Belzebu. Belzebu é o demônio das moscas, é um dos nomes de Satanás.
Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás espelha Satanás, dividido está contra si mesmo. Então, o primeiro argumento que ele diz é o argumento lógico. Se Satanás é aquele que está me dando poder, então eu estaria indo contra o meu próprio reino, ou contra o próprio reino de Satanás. E se expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam os vossos filhos? Porque os fariseus também tinham a prática de expulsar os demônios, né? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Está falando dos filhos que também expulsavam demônios. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou seja, tudo que foi prometido a respeito do Messias aconteceu, chegou, é agora. E aí ele continua dizendo: ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo, e então lhe saqueará a casa? Continua no argumento, dizendo: olha, quando alguém entra na casa de alguém, para que possa roubar, fazer tudo que quer, primeiro tem que amarrar o chefe da casa, né, o valente. E Jesus está dizendo: eu sou valente que acabei de expulsar o demônio, porque eu quero que esse indivíduo que foi liberto seja possuído pelo Espírito de Deus, né? Por isso vos declaro, todo pecado, blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Esta é uma pergunta que muita gente me faz. Pastor, eu tive um pensamento ruim, eu xinguei a Deus, será que eu perdi o Espírito Santo, blasfemei, estou sem perdão? Não. Você não pode compreender a blasfêmia do Espírito se você não entender o texto mais profundamente. Vou continuar lendo e depois eu explico. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado nem neste mundo, nem no porvir. Gente, aqui nós precisamos entender o contexto. Essa palavra foi dirigida ao povo judeu, aos fariseus, um grupo de religiosos que lia a Bíblia, a Torá, diariamente. Não só a Torá, como a Tanakh também, que é o Velho Testamento inteiro. Eles conheciam muitas das profecias sobre o Messias de cor. Então, eles tiveram primeiro o testemunho de Deus através da sua palavra. Por exemplo, na Bíblia, está escrito onde o Messias nasceria, em Belém. Jesus nasceu em Belém. Na Bíblia, fala de todas as questões. Diria, por exemplo, nesse tempo eles não saberiam ainda, mas fala de profecias que ele ia entrar na cidade de Jerusalém montado num jumentinho. As profecias a respeito do Messias, todas eram cumpridas por Jesus. E uma delas tem a ver com Isaías 61, de que ele seria ungido para dar vista aos cegos, libertar os castigos, fazer com que os coxos andassem, ou seja, os milagres que Jesus performou durante todo o tempo aqui na terra. Então, eles tinham o testemunho da palavra, que é, na verdade, a palavra de Deus, o testemunho de Deus na sua palavra. Eles tinham o testemunho de Jesus nos seus ensinamentos, na sua sabedoria. E agora, eles estavam tendo o testemunho do Espírito Santo que operava milagrosamente na vida de Cristo. Eu faço a seguinte pergunta para vocês: quem é que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo? É o Espírito Santo. Jesus fala sobre quando ele enviasse o outro Consolador, ele convencerá o mundo a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Se o Pai não pôde ser suficiente para que eles crescem, se o Filho não foi suficiente para que eles crescem, e o Espírito Santo não é suficiente para que eles entendessem que Jesus era o Messias, porque, gente, Jesus fez alguns milagres que nunca haviam sido feitos em Israel. Nunca. Nunca você já viu no Velho Testamento alguém curando um cego? Não tem. Só foi Jesus que fez. Então, o próprio povo leigo estava dizendo: meu Deus, será que ele não é o filho de Davi? Será que ele não é o Messias? Aí vinham os fariseus que tinham uma preocupação muito maior em perder o seu status quo, a sua liderança, e rejeitaram. E não só rejeitaram, mas se opuseram ao ministério de Jesus. Então, a blasfêmia do Espírito nada mais é do que a rejeição
definitiva que aquele povo teve em relação a Jesus. Porque aí, no momento em que Jesus fez os milagres e os fariseus falaram aquilo, o povo tinha que decidir. E muitos ali ficaram com os fariseus. Gente, a partir daí, Jesus continua falando a respeito do seu ministério, né? Por exemplo, ele fala ou fazer a árvore boa e o seu fruto bom, a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Ele está defendendo o seu ministério. Ele fala, gente, eu estou fazendo bem. Se eu tivesse aqui expulsando por Satanás, eu estava indo contra o meu próprio reino. Eu estou fazendo bem para essa pessoa. Então ele vai argumentando, aí eles pedem um sinal, ele fala, eu não vou dar um sinal se não for o de Jonas, falando da ressurreição. Mas ali, gente, é uma guinada no ministério de Jesus. Até o capítulo 12 de Mateus, Jesus veio primeiro para os judeus. E alguns gentios se convertiam meio que de quebra, né? Mas a partir daí, os olhos dele se voltam para os gentios. E todas as parábolas que vêm em Mateus 13 são parábolas que contam sobre a implantação do reino de Deus que vai para o mundo inteiro. Quando você chega em Mateus 13 e vem aquela pergunta, por que Jesus falou em parábolas? Muita gente vai dizer, porque ele queria explicar melhor. Não, é exatamente o contrário. Agora, pastor, onde é que está o código da Bíblia? Como é que você descobriu isso? Existe um princípio da hermenêutica, da interpretação, é que para você entender um texto, você tem que ter algumas técnicas. Por exemplo, você tem que ter uma visão mais minuciosa, que eu chamo de uma visão microscópica. Entender cada um dos substantivos, né, dos adjetivos. Você tem que procurar um dicionário bíblico, um comentário bíblico, para entender o que é que aquela palavra quer dizer. Mas você precisa, além de ter uma visão microscópica, você precisa ter uma visão telescópica. Ou seja, esse texto está dentro de um capítulo. Este capítulo está ligado ao capítulo anterior. Até porque, gente, essa coisa de capítulo não tinha na Bíblia. Isso veio muito posteriormente. Então, você só vai entender a mudança de comportamento de Jesus e estratégia de Jesus quando você volta para o capítulo 12 e percebe que ali aconteceu uma coisa muito grave. E Jesus, a partir de então, os olhos dele já se voltam para os gentios e ele já começa a preparar os seus discípulos para o confronto com o povo de Israel e com a sua própria morte. Então, gente, eu estou mostrando para vocês a interpretação de um texto como esse e estou aqui apresentando para vocês um dos códigos da Bíblia ou das técnicas de interpretação da Bíblia que são muito importantes para que você entenda a Bíblia de maneira mais profunda e de maneira correta. Aliás, eu quero dizer para vocês que dentro do nosso curso Panorama da Bíblia, existe um curso bônus, que é um curso de métodos de interpretação da Bíblia, onde eu estarei contando para vocês ali vários códigos de interpretação, tá bom? Vamos continuar para vocês entenderem. Então vejam, quando você volta para o capítulo anterior, que é o contexto anterior, além de você descobrir o motivo dele ter mudado de estratégia, você descobre também o que é a blasfêmia contra o Espírito. Por quê? Porque se o indivíduo falar, eu pensei, tive um pensamento mau, será que eu perdi a minha salvação? Não era um pensamento, era uma decisão. Uma decisão de dizer, não importa o que você faça ou diga. Não importa o que você cumpra toda a palavra. Não importa que você tenha poder. Até quando você faz o que ninguém faz, a gente não te aceita. A gente acusa você de estar expulsando os demônios dessa pessoa por Beelzebul. Aí, nesse momento, fica evidente. Isso que eu estou falando, eu não estou inventando, tá? Eu já li em diversos comentários, mas que faz todo sentido. Na verdade, é o Espírito Santo quem convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Se o Espírito Santo não consegue converter uma pessoa, mesmo com todas essas armas, então é porque essa pessoa não tem mais chance. Sem entender que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida, você não tem salvação. Agora, eu quero mostrar para vocês outros exemplos, tá? De códigos como esse. Por exemplo, tem um texto na Bíblia, lá de Tiago, capítulo 4, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Como que você cria na sua mente a imagem de você resistindo ao diabo? Numa luta, como é que é isso? Será que
como muita gente pensa, a gente está acuado assim, botando escudo, escondendo, e o diabo com tudo crescendo para cima de você, com aquelas caras horrorosas, com seus chifres, os olhos vermelhos. Não, não é o que o texto diz. Esta palavra resistir ao diabo, que é um imperativo, e portanto para o crente não é, olha, se possível, resistir. Querido, você está em guerra. Ou você vai partir para cima dele, ou ele vem para cima de você. Essa palavra, resistir ao diabo, no grego original, que foi escrito no Novo Testamento, é antístene. O verbo rístene significa estar ereto, de pé. E anti é contra. Então, literalmente, se você for fazer uma imagem dessa cena, é o diabo que está assim e você que está indo com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, para cima dele. Ou seja, essa não é uma atitude passiva, uma atitude agressiva. Ir para cima do diabo. Aliás, a promessa de Jesus é: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então não é o diabo que está à porta da igreja, é a igreja que está na porta do inferno, empurrando e diminuindo o seu terreno. Então, de novo, se você ler a Bíblia superficialmente, você vai falar resistir ao diabo. Poxa, como é que significa isso? Eu tenho que ficar firme, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não estou aguentando, Senhor, manda um anjo, manda um refresco. Ou você pode dizer, Satanás, eu tenho a armadura de Deus, eu tenho a espada do Espírito, que eu parto para cima de você. Aliás, quando o apóstolo Paulo fala sobre a armadura de Deus, para que nós possamos enfrentar as ciladas do diabo, meu querido, ele nos fala de uma série de armaduras relacionadas à armadura do exército romano. Você sabe qual a única área que não estava protegida no soldado romano? Não sabe, né? As suas costas. Porque para o soldado romano não havia a possibilidade de recuar. Ele só avançava. E assim no reino de Deus. Quando você resiste ao diabo, você parte para cima dele. Você vai em direção a ele. E um outro detalhe, quando fala da espada do Espírito, né, que é a única arma de ataque daquela armadura, no original, e mesmo no exército romano, tinha dois tipos de espada. Existia uma espada grande, que era uma espada pesada para treinamento, tá bom? E uma espada menor, de aproximadamente meio metro, que era a espada de verdade que era usada na guerra. A grande era para os braços do soldado romano ficarem fortes. Então eles treinavam uma espada grande e muitas vezes de uma madeira maciça. Mas quando eles iam para a guerra, a espada que eles usavam era uma espada pequena, que para ferir o inimigo, eles tinham que estar no contato com o inimigo a menos de 1 metro de distância. Ou seja, o soldado romano ia para cima do seu inimigo. Eles iam em cunha e eles não consideravam a possibilidade de voltar. Então, queridos, quando a Bíblia diz que eu tenho que resistir o diabo e ele fugirá de mim, é porque eu tenho que avançar. E dessa maneira, ao invés de eu ficar acuado, é ele e o seu reino que ficará acuado. Amém? Então eu estou dando aqui para vocês alguns exemplos de como a gente pode e deve interpretar a Bíblia usando esses códigos de interpretação das Escrituras.